Olá, fiz uma simplificação no trabalho 3 para ajudar vocês. Então eu já fiz essa parte. A única parte que vocês vão ter que fazer é a de baixo aqui. Então a gente começa do processador sem forward, né, que é esse daqui com Inkscape. Então esse processador tem um processador completo, né, sem forward, que ele executa, né, tem a interface. Você pode carregar um programa aqui em Assembly do Venus, colocar quantos ciclos, ele gera a substituição e a gente vê, né, uma animação passo a passo. Mas ele não tem um encaminhamento aqui, não tem o forward, nem os multiplexadores que permite repassar. Então o que eu fiz? Eu editei esse arquivo aqui, né, foi a primeira coisa que a gente fez. Coloquei esses MOOCs aqui a mais e esse daqui a mais, né? Então eu mudei esses MOOCs no desenho, coloquei mais alguns rótulos de sinais para monitorar, né? Então tem mais sinais que foram adicionados, que a gente foi explicando nos vídeos nas últimas aulas. Né? Uma vez feito isso, né? Eu gerei um novo e agora eu vou resumir aqui as principais partes, por quê? Porque vocês vão ter que fazer a mesma coisa, né? Então, eu parti de um sem interface, então esse aqui não tem interface, né? Ele tem simplesmente o pipeline, né? Ele instala o pipeline, tem lá o código do processador, né? Aqui está o desenho, então aqui não tem interface, tem simplesmente o processador RISC-V, né? Mas ele tem, né, um módulo, né, de forward, né, dos multiplexadores, né, que a gente viu as explicações, né? E também aqui no estágio de decoder dele, né, ele tem aqui a unidade de decoder, né, e aqui ele trata, né, o forward aqui, né? Ele trata o controle, né? E ele trata o RASA. Então, importante aqui que ele tem essa unidade de RASA, né, dentro aqui da de controle e na unidade de RASA que a gente colocou lá aquela caixinha, né? Então eu tive que pôr essa caixinha aqui para unidade RASA, essa caixinha aqui e agora vocês vão colocar o desvio aqui, né? Então eu vou explicar como é que eu coloquei esses dois MOOCs aqui rapidamente nesse vídeo. Então aqui é um resumo da parte 2 que já está pronto, da transformação para colocar o forward que já está pronto. Então vamos lá. Então primeiro eu peguei o desenho, então a primeira etapa é editar o desenho. Então aqui eu peguei o desenho e editei o desenho. Vocês vão ter que criar um pouco mais de espaço nesse daqui. Depois eu vou mostrar. Então eu primeiro coloquei, e tá vendo? Eu coloquei vários sinais aqui para mostrar, né? Aí depois feito isso, né? Eu tive que mexer na implementação do processador, então vamos ver aqui as principais alterações, né? No estágio de busca aqui não alterei nada, né? Eu simplesmente corrigi uma coisa que era o tamanho da memória, que eu tirei aqui para ficar mais flexível, que ele estava agarrado, só podia 5 instruções, então fiz uma pequena atualização. Depois o pipeline é a mesma coisa. Eu comecei a adicionar isso aqui só para ir passando a instrução, para me mostrar a instrução no simulador. Depois unidade aqui, eu modifiquei, né, a unidade de RAS, agora tem que conferir se está tudo certo, né? Depois a gente vai conferir na aula, mas aqui basicamente para parar quando tem um load, aqui o problema é que às vezes o R2 não para. Tem o caso aqui que a gente vai verificar do BQ lá do Stalker, pode dar um falso amigo aqui, ele vai atrasar sem precisar parar, falta só consertar isso. Aí tem a unidade de controle que não muda nada, o pipeline aqui que não muda nada e passa também a instrução para mim poder monitorar a instrução, né? Porque aqui agora eu consigo monitorar o código aqui que eu coloquei isso em vermelho, né? E eu preciso ir passando ela para ter o opcode dela, né? E os dados para me saber qual que é a instrução que está percorrendo aí o pipeline. No estágio exec a gente colocou que já estava pronto lá no outro projeto sem interface, que é o forward. Então aqui estão os multiplexadores do forward, que a gente explicou em aula. Isso aqui a gente vai ser assunto de prova, né? Esse código aqui. Então é importante mesmo, vocês não vão ter que fazer essa parte do trabalho e entender, porque ela vai cair na prova. Aí depois veio o pipeline, né? Basicamente, né? Memória. Uma vez feito isso aqui, né? Que eu já instalei lá o processador, né? Você pode fechar aqui e rodar no processador, que ele executa o processador completo. Na parte de interface, então aqui tem o desenho editável. Então aqui, né? Tem o código, né? Do que eu salvei aqui desse processador, né? E que está aqui, né? Eu salvo, né? Aqui é outra coisa aqui, né? Eu salvo o código, né? E aí eu recarrego aqui. A gente tira sempre aquela primeira linha, né? E que é do XML que não precisa e carrego aqui. E aí eu já tenho lá o código, né? Atualizado
do meu SVG, né? Então, vocês vão ter que fazer para a versão de desvio, que é a parte que vocês vão ter que fazer, que já está pronto. Então, essa parte não precisa fazer nada. Eu adicionei mais exemplos, então eu criei uma sintaxe aqui, né? Que eu vou lá no simulador Venus, coloco um código e aqui eu coloco o compilado. Aí eu coloquei dois exemplos aqui, gente, e o ideal é que vocês criem mais exemplos. A gente vai criar alguns na próxima aula só para mostrar. Vocês criem mais exemplos para mostrar. Aí uma vez que eu gerei aqui o desenho, né? Ele atualizou. Aí aqui eu crio a funcionalidade para criar o exemplo, rodo um exemplo, né? E aí aqui escolho um exemplo, né? Escolhi aqui o exemplo 2, né? Aqui você tem que ver que ele faz um disassembly. Isso aqui o ChatGPT que gerou para mim, eu já arrumei umas coisinhas, então não é muito confiável não. Então você tem que ver se tiver algum erro aqui nesse disassembly, que ele vai transformar o hexadecimal no alto nível, né? Ele faz a volta. Então ele vai mostrar aqui, você tem que ver se o código realmente é esse aqui que você programou, se está certinho, senão tem que corrigir. Então ele vai gerar o arquivo em data, que é o arquivo de entrada. Então essa célula que você não precisa rodar. Ele gera o arquivo em data, e uma vez que ele gerou o arquivo em data, aqui é só para conferir, né, se ele está recuperando o arquivo certo. Aqui tem um problema, né, do ter um x5 aqui, que vai travar com load. Aqui tem x0, que é um NOP para começar, um x4 e um x3 que não depende. Esse x3 aqui depende, então, mas vai dar forward. Esse x3 aqui não tem dependência. Esse x5 tem um load. Depois tem um x3. Então tem um forward que vai funcionar e tem um load. Aqui a gente define quantos ciclos pipeline a gente quer. Aqui a gente converte. Aqui esse arquivo aqui é importante porque aqui que vai estar os sinais. Então essa aqui que eu adicionei os sinais. Então todo sinal novo, o mais fácil, como isso aqui tem um string muito grande, se você quiser, você vai achar o fio lá dentro do código Verilog, colocar aqui e colocar o tag que você colocou lá no Inkscape aqui. Então vai adiciona aqui, aí vai incrementando e fica fácil você monitorar o que você alterou. Se você fizer alguma bobagem, der algum erro, né, é bom sempre adicionar e compilar, adicionar e compilar. Então aqui essa célula não vai funcionar, né, e aí você pode rodar essa aqui só para ter certeza em caso de erro. Em caso de erro, né? Em caso de erro, veja qual é a linha, né? Aí você executa aqui, aí ele vai dar compilar lá. Aí eu pego os tags, né, para gerar meu dicionário. Aí aqui eu vou ler um código até mais elaborado de substituição. Então ele permite substituir os valores, né? Tem a função mapping, né, que vai ter os valores, né, de mapeamento. Então aqui pode ser simplesmente substituir o opcode, né, aqui pelo o código, né, quando é hexadecimal, e essa daqui mesmo com Inkscape, aqui ela é mais sofisticada, né, que ela também tem uma chave, né, de substituir a função. Então aqui eu fiz para substituir, para fazer o disassembler, né. Então eu criei dois dicionários, né, o dicionário mapping, né, que faz quais as palavras-chave que vão ter uma... Porque as outras fazem substituição do valor que o Verilog imprime. E aqui pode imprimir o opcode, pode imprimir o código da LU, pode imprimir o tipo da instrução. Então dá para fazer um negócio mais elaborado se vocês precisarem. Se não, é só dar o print lá no Verilog e fazer a transformação que a gente vê o sinal. Então esse código aqui faz isso, né? Então gera, né, um negócio mais elaborado que eu vou dar um destaque depois. Aí aqui, no caso, eu pedi 15 ciclos, então ele vai gerar 15 ciclos, né? Eu posso ver uma animação manual aqui, né? Que aí eu vejo, né, passo a passo. Então aqui agora eu adicionei aquele dicionário, então eu consigo ver aqui a função andando. Então eu consigo ver aqui que a instrução é x4, então tem o registrador aqui a constante 8 que está entrando aqui, né, vai gravar no 4, né, e aqui não tem nada. Aí eu ando para frente, né, e aí eu consigo fazer, né, todo o código. E aí o que vocês têm que fazer agora é seguir esse mesmo modelo que eu fui fazendo passo a passo para a versão com desvio. E essa versão aqui ela é mais legal que ela ainda, né, a outra SUS também vai ter, né, no final gera um vídeo, né, e aí eu tenho aí o vídeo, mas aí é mais fácil fazer a depuração aqui primeiro. Aqui eu tenho o vídeo,
E aí aqui eu tenho a simulação, né? O vídeo até corta um pouquinho, tem que arrumar isso, né? Mas tá vendo? O X4 anda, o store vai passar, o load aqui que vai travar. Na hora que deu o load, já vai ter dependente, vai gerar um buraco aqui, ó, vazio. Aí funcionou, aí vocês podem ver aqui, pode voltar o vídeo aqui, né? Então dá um pause aqui, ó, no load, ó. Aqui, no vazio aqui, ó. Aí o store, agora repara pra você ver, ó. Aí eu dei o vazio, né? Então aqui, ó, quando eu voltar só um pouquinho aqui de nada, ele é bem rápido, né? Tem o load. Aqui foi muito rápido esse negócio. É. Então aqui o load, é, eu tenho que aumentar ali um pouco o tempo, né? Aqui quando tá o load aqui, né? O load, ixi, foi lá pro final. Aqui, voltei. Aí não pode, eu não posso descer com o mouse aqui com a mão, não. Aí aqui tá o load, né? Aí ele vai gravar no 5, né? Então eu vou gravar o 5, isso aqui precisa do 5, aí nisso aqui aciona o rasa, que aí faz entrar aí o, o espaço, né? Aí entra o vazio, aí depois ele funciona, tem um forward, então tudo funciona aí, né? Então já está pronta a implementação com forward. Então você tem o sem forward, como ele foi modificado para o forward, tem o modelo, e agora só falta vocês fazer a parte 3. Parte 3 não, essa daqui, né? Então isso aqui já foi feito, né? Eu vou colocar aqui, né? Esse aqui, ó, né? Já está feito. E vocês vão ter que fazer só essa parte que eu vou explicar na próxima aula.